Tratados comerciais, vantajosos, desvantajosos. Isso é um pouquinho da temática da semana 2 da apostila 3 de segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Bom, aí na apostila tem um errinho, tá? Século 17, XV2, XV3, século 18 e a temática, né, que é colocada desde a última semana, que nós vimos um pouco sobre a economia brasileira, sobre o perfil agroexportador desta colônia do Brasil. Posteriormente, o Brasil, o Estado Nacional Brasileiro, mas esses acordos econômicos, a gente volta um pouquinho ali no período das reformas do Marquês de Pombal, entre 1750 e 1777. Essa linha do Marquês de Pombal visava modernizar a economia de Portugal, mas tinha uma política diferenciada em relação ao território português central na Europa e aos domínios portugueses em outros territórios. Então, a grande inspiração do Marquês de Pombal, até mesmo porque ele havia sido embaixador português na Inglaterra, então a inspiração dele era o modelo do capitalismo inglês, que iniciava ali por volta de 1750 a Revolução Industrial, a modernização, o liberalismo econômico, a diminuição da interferência do Estado em assuntos econômicos e uma maior liberdade econômica. Pois bem, então nós vamos ver essas medidas do Marquês de Pombal aumentando este liberalismo em Portugal continental, mas aumentando também o controle colonial sobre as colônias portuguesas. O Brasil, como principal território colonial português, obviamente não ia escapar dessas políticas. E aí nós temos a criação da derrama, que era a atualização dos débitos em relação à coroa portuguesa, que muito explica a Inconfidência Mineira de 1789, a insatisfação com esses impostos abusivos. Já após a Revolução Francesa e o período napoleônico, com a vinda da família real portuguesa, os tratados, primeiro a abertura dos portos, já em 1808, e aí a abertura dos portos favorecia principalmente o comércio com a Inglaterra, e os tratados de amizade e comércio e navegação de 1810, que vão favorecer ainda mais a entrada de produtos ingleses aqui na colônia do Brasil. Em 1785, não era mais a vigência, né, do Marquês de Pombal, mas ainda nessa esteira das medidas do Marquês de Pombal, Portugal proibiu a manufatura aqui na colônia do Brasil, na América Portuguesa, qualquer tipo de empresa manufatureira, qualquer tipo de produto minimamente industrializado em benefício da Inglaterra. E isso vai ter um impacto enorme nessa economia colonial e na posterior economia brasileira já após 1822, porque vai manter o país ainda muito preso a essas estruturas agrárias, essas estruturas fazendárias, né? Essas estruturas do campo.
a mão de obra, sobretudo escrava, as relações comerciais muito baseadas ainda num pré-capitalismo e a falta desses ares da modernidade econômica que vão se converter em produtos ingleses que vão chegar aqui e vão ficar inutilizados, como está inclusive no texto da apostila. Então, esses tratados feitos a partir de 1810 com a Inglaterra, eles vão favorecer muitos ingleses. Esses tratados vão ser renovados em 1827, ou seja, quando o Brasil já era independente. Depois de 1844, que dava isenção alfandegária a produtos ingleses, e em alguns produtos eram absurdamente favorecidos. Isso mantinha o Brasil ainda com os laços coloniais, mesmo conseguindo a independência política. A sua independência econômica é um assunto também muito complexo, porque de fato o país não conseguiu criar condições mínimas para ingressar na modernidade de maneira autossuficiente, entrando na órbita de influência e controle inglês, dependência do grande capital inglês e, posteriormente, o grande capital dos Estados Unidos da América. Mas, falando do século XIX, a economia brasileira era uma economia ainda primária, uma economia que não tinha condição de competitividade com os produtos industriais, sobretudo da Inglaterra. Esses tratados eles vão favorecer a abertura de firmas, de empresas inglesas aqui no Brasil, mas a economia brasileira esbarrava numa série de problemas. Primeiro de tudo, a escravidão, inicialmente, né? A escravidão é o maior desses problemas. Os laços que mantinham a escravidão, né? São laços que não tem como ser superados com reformas. Um segundo ponto é que essa expansão do mercado interno, com uma população de escravos enorme, uma população que em alguns lugares a população escrava era a imensa maioria da população, então não havia como expandir o mercado interno, além de que o poder aquisitivo da população em geral era muito baixo. Então nós estávamos na prática importando esses produtos da Inglaterra, produtos manufaturados, produtos de boa qualidade, mas que chegavam aqui e ficavam agarrados, ficavam sem saída, porque não havia mercado consumidor, não havia poder aquisitivo e não havia o suficiente número de pessoas capazes de consumir aqueles produtos. Ou seja, esses tratados com a Inglaterra nos mantiveram durante muito tempo endividados e dependentes das vontades e das ações políticas de empresas e do Estado inglês. A questão dos portos tem uma importância estratégica. O Porto do Rio de Janeiro, obviamente, que era a nossa capital, em menor importância nesse período, o Porto de Salvador, e Santa Catarina vai se tornar um território muito importante, porque dali ao sul partiam navios ingleses em direção à foz do Rio da Prata, uma região com uma série de conflitos entre as nações recém-formadas ali também, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a Inglaterra tinha interesses comerciais estratégicos ali também no Porto de Buenos Aires, portanto o Porto de Santa Catarina, né, na ilha de Florianópolis, ali vai ser a região sul vai ter uma importância cada vez estratégica, cada vez maior, por causa desse contexto que vai se formando ali naquela região fronteiriça, mas que ainda havia uma série de problemas em relação à formação desses estados, delimitação de fronteiras e interesses comerciais em toda a bacia do Rio da Prata. E apesar de todo esse desfavorecimento,
de algum modo também esses tratados, como traziam ali ideias e práticas do liberalismo, vai ter um impacto cada vez maior no processo de fim da escravidão. Então os ingleses estavam muito interessados, já havia proibido, a Inglaterra já havia proibido o tráfico, né? A Inglaterra se colocou numa condição de fiscal do tráfico atlântico de escravos, o que permitia que navios ingleses abordassem qualquer navio carregando escravos e destituísse a autoridade daqueles que estavam no navio. Mas o fato é que a escravidão não acabou no Brasil, mas de qualquer modo esses tratados com a Inglaterra e esse favorecimento comercial aos ingleses, mas também vão favorecer em alguma parte essas discussões sobre o fim, sobre a abolição da escravidão no Brasil. A pressão internacional vai se tornando cada vez maior. Aqui vai se fazendo um jogo duplo de promessas de fim da escravidão, fim definitiva. No entanto, nossas autoridades vão sempre dando um jeito de empurrar isso para frente, porque em sua maioria a nossa elite, como vimos, é uma elite ligada à terra, uma elite agrária, uma elite que tradicionalmente era uma elite de senhores de escravos, uma elite que tirou todo o seu histórico de poder econômico, político dessa exploração da escravidão. Portanto, eles não iam assim de uma hora para outra acabar sem um motivo muito forte, e mesmo que com toda a pressão inglesa, vocês vejam que o Brasil foi o último país ocidental a acabar com a escravidão, depois da Mauritânia, mas para todos os efeitos foi a última nação do mundo ocidental a abolir a escravidão. Esses debates sobre a formação do Estado brasileiro, a independência, como nós estávamos vendo, mas essa questão econômica muito séria, muito complicada, de uma economia que não se estabelece sob bases mais modernas, uma economia que continua muito dependente do campo, uma economia de uma base escravista fortíssima. Não preciso nem falar, não é, dos reflexos históricos, o racismo, o preconceito, falta de oportunidades, etc. Então, a semana 2 ela coloca esses debates sobre a economia brasileira ao longo desse final do século XIX. Como vimos, viveu uma euforia por essa entrada de produtos industrializados ingleses, mas isso significou o impedimento do surgimento de uma indústria nacional, uma indústria mais modernizada, né, nacional, e muito também um impedimento de um fortalecimento maior do Estado, porque esse Estado vivia endividado, já que a balança comercial era sempre deficitária. O déficit era uma lei, sempre devia-se mais do que aquilo que se conseguia vender. Portanto, o Estado brasileiro em 1822 já vai nascer bastante endividado, com muitos problemas, muitas complicaçções. Bom, as atividades dizem respeito aos textos da própria apostila, que falam dos tratados de 1810, dão uma importância muito grande, né, para esses tratados de 1810 entre Portugal e Inglaterra, mas que já diziam a respeito ao futuro do Brasil propriamente enquanto um Estado independente, porque esses tratados eles foram sendo renovados, esses ideais, essas cláusulas do tratado foram sendo renovados pelo governo brasileiro pós 1822. E isso vai ter um impacto, como a gente acabou de falar, no atraso econômico do Brasil. Então é isso. Acredito que vocês não vão ter muitas dificuldades. Mandem mensagens, críticas, sugestões. Estamos sempre à disposição. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem. Boas leituras.